Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre equações e polinômios. Para o vídeo de hoje eu vou explicar a atividade 5 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. A atividade fala sobre raízes de um polinômio de grau 3. Então, a atividade é a seguinte. Agora, descubra as raízes das seguintes equações polinomiais. Item A. Então, notem que no item A eu tenho uma equação polinomial do tipo x elevado a 3 mais x menos 10 é igual a zero. Notem que o maior expoente aqui é 3, então esse é um polinômio de grau 3, tá bom? Notem também que um polinômio de grau 3 eu posso reescrever ele da seguinte forma. Ó. A elevado a x elevado a 3, mais b vezes x elevado a 2, mais c vezes x, mais d igual a zero, tá bom? Notem o d aqui que é o termo independente, ele não está acompanhado de x, ele não multiplica x, nesse caso aqui vai ser o menos 10. Notem que o A é, o número que, é a letra aqui que multiplica x elevado ao cubo. Eu tenho aqui. Notem que eu não tenho x ao quadrado. Então essa é uma equação polinomial de grau 3 e ela está incompleta. Falta o x ao quadrado. Eu poderia representar aqui por 0 vezes x ao quadrado. Mas não vou fazer isso que não vem ao caso. Para encontrar as raízes desse polinômio, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou reescrever aqui o polinômio. X ao cubo mais x. Notem que eu coloquei x elevado a 1 menos 10 que é igual a zero. Vou pegar o x ao cubo e vou reescrever ele da seguinte forma. Ó, x vezes x vezes x. Beleza? E o x elevado a 1 está aqui embaixo. O menos 10 eu passei para o outro lado da igualdade. Era 10 negativo e ficou 10 positivo. Beleza? Para que eu reescrevi o x elevado ao cubo dessa forma? Para eu ver aqui que existem dois números. O primeiro número é o x ao cubo, o segundo é o x. Tá bom? E eu tenho x em comum entre os dois números. Então posso utilizar o processo de evidência. O que é o processo de evidência? Vou pegar esse x que está na bolinha, tá bom? E vou colocar ele isolado aqui, fora do parênteses, tá bom? Então, para colocar em evidência, todos os números têm que ter o mesmo termo em comum. Beleza? Então, peguei o x da bolinha, coloquei aqui fora. No primeiro número, que era x ao cubo, notem que sobrou aqui 2x, né? 2x não, x vezes x. E no segundo número, que era só o x, conforme o x eu tirei e coloquei na evidência, quem que vai sobrar? Vai sobrar, eu vou representar pelo número 1, porque 1 vezes x vai ser o próprio x. Beleza? Tudo isso tem que ser igual a 10. Olha só o que eu vou fazer. O que a gente tem que analisar? Eu tenho aqui o x vermelho, esse aqui é um número que eu não sei quem é, tá bom? E eu tenho x ao quadrado mais 1, que é outro número, que eu também não sei quem é, e eu vou descobrir, tá bom? Notem que eu não sei quanto que vale os dois números, mas eu sei que existe uma operação aqui de multiplicação, que se eu multiplicar o primeiro e o segundo número, o resultado aqui vai ter que ser igual a 10. Então o que eu tenho que pensar? Quais dois números que se eu multiplicar, o resultado vai ser 10? Bem, eu sempre começo pelo 1. 1 vezes 10 vai ser 10. O que eu vou ter que fazer? Vou pegar o polinômio aqui, que foi dado. Beleza? Vou reescrever ele aqui, ó, x ao cubo mais x elevado a 1 menos 10 igual a zero. No lugar do x, eu vou trocar aqui pelo 1. Então vai ficar assim, ó, 1 ao cubo mais 1 menos 10 igual a zero. Então, 1 ao cubo é 1, mais 1 menos 10 igual a zero. Então, 1 mais 1 é 2, e 2 menos 10 vai ser igual a menos 8. E menos 8 não é igual a zero. Menos 8 é diferente de zero. Então, se a resposta deu diferente, significa que o 1 não é raiz desse polinômio. Aí eu vou tentar agora com o 10. Vou fazer aqui, ó, 10 elevado ao cubo, no lugar do x eu vou colocar 10, mais 10, menos 10, igual a zero. Então, 10 elevado ao cubo é igual a 1000, e menos 10 com mais 10 aqui é igual a zero. Então, isso daqui eu corto com isso, vou anular, ficou 1000 igual a zero. 1000 também não é igual a zero, é diferente. Então, o 10, ele não é raiz do polinômio. Aí eu vou para o próximo número. Eu sempre vou pensar nos divisores do termo independente, que no caso aqui é o número 10. Tá? Quem são os divisores? 1, 10. O próximo é 2. E 2 vezes 5 é igual a 10. Vou fazer o mesmo processo agora utilizando o número 2. Então aqui eu vou ter 2 vezes 5, que é igual a 10. No lugar do x eu vou colocar 2. Então vai ficar assim, ó, 2 ao cubo, vezes não, né? Mais 2 menos 10, que é igual a 0.
Então, peguei o polinômio aqui, no lugar do x coloquei o 2. 2 ao cubo é a mesma coisa que 8 mais 2 menos 10. Tá bom? 8 mais 2 é 10 e 10 menos 10 é igual a 0. Então, vou ter 0 igual a 0. Isso aqui é verdadeiro. Então, o 2 é solução, é uma das raízes do polinômio. Beleza? Então, vou testar agora com o 5. Ó. Como é que vai ficar o 5? Vai ficar assim, ó, 5 ao cubo mais 5 menos 10, que é igual a 0. Tá? Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5 é 125, mais 5 menos 10 igual a 0. Tá? Então, 125 mais 5 é 130, e 130 menos 10 é 120 igual a 0. Tá? 120 não é igual a 0, é diferente. Então, nesse caso aqui, o 5 ele não é raiz. Notem que eu descobri uma das raízes utilizando os divisores de 10. Tá? Então, vou colocar aqui, divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. Tá? Tanto os positivos quanto os negativos. Menos 1, menos 2, menos 5 e menos 10. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui o dispositivo de Brio-Ruffini. Tá bom? Então, notem aqui que eu descobri que o 2 é uma raiz. Então, eu coloquei esse 2 aqui. Ó. Beleza? Como é que eu vou montar o dispositivo? Primeira coluna, eu vou colocar aqui a raiz, uma das raízes, né, do polinômio. Encontrei que uma das raízes é o 2. Na parte de cima, eu vou colocar os coeficientes, vou colocar aqui, ó, coeficientes do polinômio, vou chamar de polinômio x. Beleza? Quem são os coeficientes? Os números que estão à frente do x. Então, eu tenho aqui, ó, quem é o a? O verdinho aqui vai ser o a, vai ser o x ao cubo. Então, eu tenho aqui, deixa eu mudar aqui, apagar um pouquinho, tirar a poluição. Então, vou fazer de verde, né? Pegar a canetinha, verde. Então, eu tenho aqui a frente do x ao cubo, o coeficiente do x ao cubo é 1. Quando não tem número, eu coloco 1. Então, eu coloquei aqui, ó, 1. Tá bom? Em seguida, quem vem em seguida aqui é x ao quadrado. Lembra que eu falei que não tem x ao quadrado? Que o x ao quadrado aqui, ó, ele é 0? Então tá aqui, ó, 0. E depois vem o termo independente, né? Ah, não, no caso aqui eu tenho x elevado a 1 ainda, que eu representei aqui da cor vermelha. Então no polinômio aqui também vai ser 1, que o x elevado a 1 não tem coeficiente. Então coloquei aqui 1. E o termo independente, que eu representei aqui no dispositivo de Brio-Ruffini por menos 10, é o termo independente aqui, ó, o número que não está multiplicando o x. Então ele está aqui, ó. Beleza? Que seria aqui o D da primeira fórmula que eu passei. Então, como é que vai funcionar esse dispositivo? Então, aqui em cima estão os coeficientes, tá? O menos 10, que é o termo independente, e o 2 é a raiz. Então, primeira coisa, vou pegar aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, vou pegar aqui o primeiro número, que é o 1, vou copiar aqui abaixo, tá bom? Então, o 1, ele vai multiplicar o 2. Fazer 1 vezes 2 é 2. O resultado eu vou colocar abaixo do próximo número, que é o 0, tá bom? Então, vou somar o 0 mais 2 é igual a 2. Beleza? Então, ó, primeiro, vou repetir. O 1 multiplica o 2. O resultado eu vou colocar aqui, abaixo do próximo número, que é o 0. E depois eu vou somar o 0 com o 2, tá? Um sinal de soma aqui do lado. Vou somar 0 mais 2, o resultado é 2. Vou fazer o mesmo processo com 2 agora. Ó. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. O resultado vem abaixo do próximo número. E depois eu vou somar o número de cima, 1, com o 4, que vai ser igual a 5. Tá bom? Vou pegar o 5, vou multiplicar aqui com o 2, sempre com o 2, tá? 5 vezes 2 é 10, vou colocar o 10 aqui, abaixo do próximo número, e vou somar. O menos 10 com 10 vai ser igual a 0. Tá bom? Então, o que acontece? O polinômio que eu tinha, original aqui, do item A, ele tinha um polinômio onde eu tinha aqui o x ao cubo, mais 0 vezes x ao quadrado, mais 1x elevado a 1, menos 10 igual a 0, tá bom?
Então, notem que era um polinômio de grau 3. Vou reescrever aqui, ó, grau 3. E quando eu divido o polinômio por sua raiz, né, que esse daqui seria x menos a raiz 1, o que eu vou ter? Eu vou ter um polinômio de grau menor. O que é um polinômio de grau menor? Eu vou pegar os números aqui abaixo, ó, dessa linha, e vou reescrever na forma de polinômio. Vai ficar assim, ó, 1 vezes x elevado a 2. Então vai ser... Antes eu tinha um polinômio de grau 3, agora eu tenho um polinômio de grau 2. Mais 2 vezes x, mais 5, que é igual a 0. Tá? Que é 2x elevado a 1. Então notem que eu tenho uma equação, um polinômio de grau 2. Tá? Então eu já determinei uma das raízes, que é 2. Para encontrar as outras raízes desse polinômio de grau 2, onde eu vou ter duas raízes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar o Bhaskara, ou someproduto. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Bhaskara. Ó, vai ficar assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado. Quem que é o b, né? Vamos fazer aqui, ó. Então, o a aqui vale 1, o b vale 2 e o c vale 5, tá bom? Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, beleza? Então, o b aqui é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, igual. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 5 é 20. Então, vai ficar 4 menos 20. Delta é igual a 4 menos 20. Tá bom? E 4 menos 20 é igual a menos 16. Beleza? Aí na segunda parte, deixa eu mudar a cor da caneta para ficar... Segunda parte eu vou calcular o x, né? O x é igual a menos b, mais e menos, raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a. Então lembrando que o b aqui é 2, né? Então vai ficar menos 2, mais e menos, raiz quadrada do delta. Ó, raiz quadrada do delta é menos 16, o delta é menos 16, vou colocar aqui em cima. O delta é igual a menos 16. Então, a raiz quadrada do delta vai ser igual a raiz quadrada de menos 16. Só que lembra, quando eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo, eu tenho que utilizar as potências de i. Então, raiz quadrada do delta, eu sei que 16 é um quadrado perfeito, porque 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Conforme eu tenho um negativo aqui, eu sei que raiz quadrada de menos 16 é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 vezes i ao quadrado. Esse sinal aqui, olha só, o sinal de negativo do menos 16, ele vira i ao quadrado, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu vou apagar o sinal de negativo e vou trocar por i ao quadrado, tá bom? E raiz quadrada de i ao quadrado é a mesma coisa que i. Então, a raiz quadrada de menos 16 é a mesma coisa que 4i. Tudo isso é dividido por 2 vezes o valor do a. 2 vezes o a vale 1. 2 vezes 1, que é igual a 2. Vou deixar 2 direto. Tá bom? Então, o que acontece? Notem que eu tenho no numerador aqui menos 2, e mais e menos 4i, e no denominador o 2. Notem que são todos números múltiplos de 2. Então, eu vou pegar a primeira parte aqui, ó, que é menos 2, vou deixar sobre 2, mais e menos 4i sobre 2, para eu poder dividir, tá bom? Então, ó, menos 2 dividido por 2 vai ser menos 1, mais e menos 4 dividido por 2 é 2i, tá bom? Então, aqui estão a segunda e terceira raízes do polinômio. Então, lembrando, vou colocar aqui, ó, solução. Quem são as raízes? Primeira raiz é o número 2, que eu descobri aqui, ó. Ficou uma bagunça, parece um mapa do tesouro, mas beleza. Segunda raiz vai ser menos 1, mais e menos 2i. E a terceira raiz vai ser menos 1. Desculpa, aqui não é mais e menos, é só mais. A segunda é... Deixa eu apagar aqui, vamos fazer aqui de novo. Primeira raiz vai ser menos 1 mais 2i. E a segunda raiz vai ser menos 1 menos 2i, que vai ser o conjugado, né? Vai ficar assim, menos 1 menos
2i. Pronto. Tá bom? Ficou uma poluição só, mas acho que se você acompanhar o vídeo passo a passo, vai dar para entender. Tá? Então, no item A, eu utilizei o dispositivo de Brio-Ruffini. Primeiro eu coloquei em evidência, depois utilizei o dispositivo de Brio-Ruffini. Agora, no item B, notem aqui, tá? Observe uma coisa, de novo. Polinômio de grau maior, o expoente maior aqui é 3, então esse é um polinômio de grau 3. Beleza? Então, lembrando que um polinômio de grau 3 eu posso escrever do tipo, genericamente, de a vezes x ao cubo, mais b vezes x ao quadrado, mais c vezes x elevado a 1, mais d, tudo isso igual a zero. Beleza? Então, notem que nesse polinômio aqui do item B, eu não tenho o termo independente aqui, que é aquele número que não multiplica o x. Tá? E quando eu tenho isso, o que acontece? O que isso quer dizer? Que uma das raízes aqui, vou até colocar aqui do lado, aqui embaixo, sei lá. Uma das raízes tem que ser igual a zero, tá bom? Porque olha só, vou reescrever aqui, ó. Vai ficar assim, ó. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x é igual a zero. O que eu estou falando que uma das raízes é igual a zero? Eu vou trocar o x por zero, 0 ao cubo, menos 5 vezes 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0. Notem que tudo isso daqui vai ser igual a zero. Ó. 0 ao cubo é 0, 5 vezes 0 é 0, e 6 vezes 0, opa, coloquei 5, também é 0. E 0 menos 0 mais 0, tudo isso é igual a 0. Tá bom? Então, toda vez que eu tiver um polinômio onde eu não tenho aqui o termo independente, vou colocar aqui o termo independente, que é o número que não está multiplicando x, eu já sei que uma das raízes é 0. Tá bom? Conforme o polinômio é de grau 3, eu tenho 3 raízes, basta eu descobrir quais são as outras raízes. Tá bom? Para esse item B, o que eu vou fazer? Reescrevi aqui o polinômio, colocando o termo independente aqui igual a 0. Tá bom? Eu vou lembrar das atividades anteriores. Nas atividades anteriores, o que eu tinha lá? Quando eu tenho aqui o coeficiente do x, que tem maior expoente, no caso aqui é 3, for igual a 1, eu tenho que lembrar que o próximo, o menor, né, antes do inferior ao 3 aqui, né, que é o 2, x elevado a 2, eu consigo determinar ele através da soma das raízes. Beleza? E o termo independente eu consigo determinar pela multiplicação das raízes. Então, recapitulando, eu tenho um polinômio de grau 3, então tenho 3 raízes. Raiz 1, raiz 2, raiz 3. Eu não sei quem são elas. Uma eu já descobri aqui que é 0. Tá bom? Eu sei que se eu somar elas, eu vou ter que ter o resultado aqui de 5. Tá? Então, eu tenho aqui o coeficiente de x ao quadrado é menos 5, então eu tenho que mudar o sinal. Então, vai ficar 5 positivo. E se eu multiplicar essas 3 raízes, eu vou ter o termo independente, de sinal mudado também. Só que conforme aqui é 0, não vai mudar muita coisa. Beleza? Então, de novo, ó, se eu somar as 3 raízes, eu tenho que ter aqui o valor do x ao quadrado, do coeficiente do x ao quadrado. E se eu multiplicar as 3 raízes, eu vou ter que ter o valor do termo independente. Tá bom? Conforme eu já determinei aqui que uma das raízes é 0, então, por exemplo, R1 vezes R2 vezes R3. Conforme o primeiro número é 0, eu estou tratando aqui de uma multiplicação, independente qual seja o valor de R2 e R3, a resposta aqui vai ser igual a 0. Tá bom? Então, basta descobrir quem é o R2 e o R3. Para isso, o que eu vou lembrar aqui? Ó? Da terceira parte da soma e produto. Então, na soma e produto, na equação polinomial do terceiro grau, primeiro eu tenho a soma das raízes, igual aqui o B. Depois eu tenho o produto das raízes, que é a letra D, né? Quando eu falo letra D, aqui é da forma genérica. E se eu multiplicar todas as raízes uma a uma e depois somar os produtos, eu vou ter aqui o valor do C, que é o 6. Tá bom? Então, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui o R1, que é igual a 0, que eu já determinei aqui nessa parte, que o R1 é 0. Então, vai ficar 0 vezes R2 mais 0 vezes R3. Mais R2 vezes R3. Eu coloquei R2 e R3 que eu não sei o valor.
Mas eu sei aqui que 0 vezes R2 é 0. E 0 vezes R3 é 0. Quem é que vai sobrar? R2 vezes R3. Então, o que eu tenho que pensar? Ó? R2 é um número, que eu não sei quem é, que eu vou descobrir. E R3 também é um número, que eu não sei quem é e que eu vou descobrir. Tá bom? Mas eu sei que se eu multiplicar os dois, o resultado tem que ser igual a 6, que é o número que está aqui em cima. Então, qual dois números que eu vou multiplicar que vai dar 6? Pode ser o 2 e pode ser o número 3. Tá bom? Então, ó, 2 vezes 3 é 6. O que eu posso fazer para confirmar? Eu vou trocar o 2 aqui no lugar do x e vou ver se o resultado vai dar 0. Vou trocar o 3 aqui no lugar do x e vou ver se o resultado vai dar 0. Tá bom? Nesse caso aqui, poderia ser também o menos 2 e o menos 3, que é igual a 6. Então, vou testar com 2 primeiro. Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Vou ficar assim. Ó. O polinômio é esse daqui. Ó. X ao cubo menos 5 vezes x ao quadrado mais 6x, que é igual a 0. Então, no lugar do x, vou colocar 2. Vai ficar aqui, ó, 2 ao cubo menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 6 vezes 2, que é igual a 0. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a 8. Então, aqui vai ficar 8. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? Então, 5 vezes 2 ao quadrado, 5 vezes 4 é 20. E depois eu tenho aqui 6 vezes 2 é 12. Então, ó, 8 menos 20 é menos 12, e menos 12 mais 12 é igual a 0. E 0 é igual a 0, então o 2 positivo é raiz. Então, vou colocar aqui o R2 é igual a 2. É uma das raízes do polinômio. Agora, eu vou fazer essa mesma troca de x, vou trocar o x por 3. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 3 ao cubo menos 5 vezes 3 ao quadrado mais 6 vezes 3, que é igual a 0. Lembrando que eu estou pegando o polinômio aqui do item e estou trocando x pelos valores que eu chutei aqui, que eu simulei. Tá bom? Então vai ficar 3 elevado a 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Então, no lugar do 3 ao cubo, vou colocar 27. E 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, é igual a 9. Então, 5 vezes 9 é 45. Mais 6 vezes 3 é 18, tá bom? Então, 27 mais 18 é 45. E 45 menos 45 é igual a 0, tá bom? Então, isso é uma verdade. Então, a raiz 3 é igual a 3, tá bom? Então, notem que conforme tem um polinômio de grau 13, eu já encontrei as três raízes, eu não preciso testar aqui para menos 2 e menos 3, tá bom? Porque só vai admitir três raízes. Beleza? Então, esse é o segundo método que eu estou mostrando para vocês, que é a parte aqui da soma e produto. Beleza? Nos vídeos anteriores da playlist, vai ter explicando esse método certinho, tá bom? E por fim, o item C. O item C é assim, ó, 8 mais x ao cubo, que é igual a 0. Notem que eu tenho aqui o polinômio ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0, tá bom? Notem que eu tenho x ao cubo aqui, que é representado pela letra A, e eu tenho 8, que não está multiplicando o x, então ele é o termo independente, tá bom? Notem que eu não tenho aqui o bx ao quadrado, e não tenho cx. Então, como é que eu posso resolver essa conta? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou reescrever aqui, né? 8 mais x ao cubo. Vou isolar o 8, né? Então, peguei o 8 e passei para o outro lado da igualdade. O 8 é positivo, ele ficou negativo, tá bom? Então, eu posso pensar da seguinte forma, ó, x ao cubo é x vezes x vezes x, ou eu poderia fazer x é igual a raiz cúbica de menos 8, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Conforme o índice da raiz aqui é 3, tá? Não necessariamente o valor de x vai ser um número complexo, tá bom? Ele precisaria ser igual a 2 ou 4. Conforme é 3, ele não necessariamente vai ser um número complexo. Conforme a gente já viu anteriormente nesse mesmo vídeo, que se eu pegar o
2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter igual a 8, tá bom? Só que notem aqui que eu tenho 8 negativo, então eu vou fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Menos com menos é mais, que ó, menos com menos é mais, e mais com menos vai ser menos. Então, nesse caso, o x é igual a menos 2, beleza? Notem que é uma equação de grau 3, ela admite até 3 raízes. Nesse caso aqui, a gente só vai ter uma das raízes. Beleza? Bem, espero que você tenha entendido aí, que você tenha gostado. Se inscreve no canal, curte o vídeo, que deu um trabalhão fazer esse vídeo. Compartilha aí com seus amigos e até um próximo vídeo. Valeu!